enfermagem, a gente precisa ter um cuidado, assim, muito delicado na hora de abordar isso. Então, por mais que vocês vão se deparar por casos, assim, que vocês falam, não é possível, né? Vocês não podem deixar essa adolescente escapar. Então, por exemplo, vai chegar no serviço de vocês, principalmente quem trabalhar em unidade básica de saúde, em postinho, meio que crianças ainda de 10, 11 anos, querendo saber sobre pílula, querendo saber sobre gravidez. Então, vocês já sabem que ela está para entrar na vida sexual se ela já ainda não entrou. Então, não é que vocês têm que falar, nossa, que absurdo, não faça isso. É esse momento que a gente vai pegar, então, para fazer as orientações necessárias para ela, para essa adolescente, no sentido de prevenção de infecção, prevenção de uma gravidez indesejada, porque a gente precisa aproveitar esse momento, pessoal, porque vocês orientando ou não, essa adolescente, ela vai fazer o ato sexual. Então, a gente precisa aproveitar desse momento para fornecer toda essa educação, tá bom? Bom, gente, para isso, eu vou começar a aula apresentando um vídeo para vocês, que é bem legal. É um vídeo, uma reportagem do Profissão Repórter, que conta a história de algumas adolescentes que ficaram grávidas e ela conta a experiência de vida dela, né? Eu vou passar para vocês, gente. Eu também gosto de ressaltar que tem outro documentário que eu gosto muito mais, que ele chama Meninas. Se vocês quiserem, depois eu posto no grupo para vocês, porque ele é bem legal de assistir, mas ele tem 1 hora, né, de duração. E ele conta a realidade de algumas meninas do estado de São Paulo que moram na favela e conta do dia a dia, da sexualidade, da gravidez. É um documentário bem legal, tá? Deixa eu começar, então, apresentando o primeiro vídeo para vocês. Alguém já viu? Já vi, a Wanda passou de manhã. Ah, legal. Vocês tiveram hoje, gente, de gravidez na adolescência? Pode ser. Ela passou para nós, mas eu não sei se é o mesmo vídeo que você está falando. Eu acho que é do Rio de Janeiro, esse vídeo que ela passou, da favela do Rio de Janeiro, mas ela passou gravidez na adolescente assim. Ai, meu Deus, gente. Então, desculpa. É que agora eu já tenho essa aula preparada, porque entra dentro de pediatria também. Mas eu vou focar mais nas complicações do ponto de vista da criança, tá? Então, vou passar esse vídeo para vocês, ele é curtinho. Eu recebi a informação. Tá todo mundo vendo minha tela? Já começou? Não? Sim. Tá. E o som tá passando, né, gente? Tá. Ok. Um agente de saúde do posto da família, que existe uma menina que tem 14 anos, já tem um filho e vive com o marido aqui nessa rua. Esse é o bebezinho? Como chama essa bebê? Heloísa. A mãe de Heloísa mora numa casa simples em Tobias Barreto, a 120 quilômetros de Aracaju. A repórter Daniele França vai contar a história de meninas menores de 14 anos que já são casadas e têm filhos. Laisla ficou grávida aos 13 anos e foi morar com um namorado 10 anos mais velho. Vocês dormem os 3 aqui nessa casa? Perigo de esquecer esbarrar nela. Acho que não. Gosta de beijinho? Gosta de beijinho? Você fala que você é casado com uma mulher de 13, agora 14, né? Gente, só para confirmar, não foi esse documentário que vocês viram, né? Não. Ah, tá bom. Não. Ontem, 14 anos. Não, eu acho melhor. Heloísa, então, não foi planejado? Queria que eu saísse da casa da minha mãe. Aí ele já fez de propósito, porque se eu fosse por isso, eu nunca ia morar aqui. De beber mais. Não, Deus me livre. Laisla parou de estudar. Hoje só cuida da casa. Hoje vai fazer um arroz, feijão, e que seja cozinhou. Uhum. O que mais? Vou pegar a carne ali na casa da minha mãe. Você não tem geladeira, né? Não. É nessa rua mesmo que é a casa dela? É. Segundo o último censo do IBGE, no Brasil existem mais de 42 mil meninas de 10 a 14 anos que moram com o parceiro, a maioria no norte e nordeste. Oi, prazer, Daniela, tudo bom? Tudo bem?
manhã ela veio, acho que pegar alguma coisa aqui na geladeira. A senhora, quando descobriu que ela ficou grávida, como que foi? Fiquei triste. Chorei muito, dei conselho antes. Ela não queria nada, né? Queria ele. Deixei namorar aqui, pra ela não namorar assim, né? Escondido, porque eu fiquei sabendo que ela tava namorando escondido. Aí engravidou, depois ele me chamou e me falou. Queria falar comigo, ela tava grávida. Ela não queria me falar, que mentalidade, né? Aí nasceu a bebê, aí, né? Hoje em dia a senhora já superou um pouco essa tristeza? Já, né, mulher? Gosto muito da netinha. E do genro? Não tenho nada contra ele, não. Trabalhador, né? O que a senhora faz? Ah, bom, mulher, como acha assim as costurinhas. O marido de Laisla trabalha como carpinteiro e cria galos de briga. Não é proibido? Aqui eu tô agora pegador ainda. Ela pega mesmo. E você vende os galos para fazer pra briga? Dá um dinheiro? Dá, depende dos gatos, 400, 300, 500. Por favor, a Janiele. Você tem quantos anos? Eu sou 14. Você é casada? Não, casada com casada não. Eu moro com ele e minha mãe. E que mora a Janiele? Eu sou a mãe dela. Muito prazer, Daniele. Tudo bom? Tudo bom? Você? É irmão dela? Tudo bem, Jorge? É o marido? Quantos anos que você tem, Jorge? 16. Janiele e Jorge têm um bebê de 4 meses. Foi muito difícil no começo, Janiele, para você trocar o neném. Você tinha medo? Derrubar. Às 7 da manhã, Janiele arruma a filha antes de ir para a escola. O bebê nasceu quando ela tinha 13 anos. Vai trocar o bico? Vai? A mãe e a avó de Janiele também construíram família cedo. A senhora foi mãe com quantos anos a primeira vez? 11. A senhora foi mãe com quantos anos? 14. Já nos 15. Para lá? Para estudar, Janiele deixa o bebê na casa da tia do marido. O que você espera para o seu futuro? Bom, no meu futuro eu quero ser professora, né? Vamos ver se eu consigo. Janiele está na 5ª série. As amigas de classe têm em média 11 anos. Eu acho que ela perdeu a virgindade muito cedo, que não devia ter feito isso. Ela sai ao meio-dia e encontra Jorge. Por que você não estuda também? Aproveita, vir de manhã para estudar? Não quero nada, estudar. Por que não? Eu tenho cabeça boa para estudo. Até que ano você estudou? 4ª. Viemos buscar a nenezinha. E ela ficou bem? Ficou. Janiele mora com o marido na casa da família dela. Dá banho frio nela? Né? O tempo tá muito quente. Tá gelada, né? Vai dar um pouquinho daquela que você Já quero Não é muito calmo? Não. Eu sei brincar com o menino. O pai fica com a filha pra mãe almoçar. Tá com sono. Sabe fazer ela dormir? Não. Tem homem aí que cuida, né? Quando a mulher vai pra rua. Fica olhando, eu não tenho paciência. Mais pra frente, será que você vai ter? Se não tiver maior. É? Tem 16 anos, você tem brincadeiras que você gosta de fazer, de brincar com seus amigos? Bola. Eu gosto mais de brincar de bola. Brincar de gude, pinar pipa. Jorge trabalha 10 horas por dia num carrinho de lanche. Leva para casa R$70 por semana. Você tem alguma coisa para falar para os jovens que estão passando pela mesma situação que você? Porque a maioria dos povos pensa que é só engravidar e deixar aí as meninas. É assim. Diferente. Se fez, tem que assumir, né? Vem cá, Wagner. Aqui comigo, rapidinho. Wagner tem 22 anos, a mulher dele 13. Já sabe de quanto tempo? 8 meses, fazendo aula agora. E ele foi planejado, esse bebê? Aconteceu assim de repente. Vocês não usavam preservativo? Não? Não. Nova pra ser mãe? Né? Mas é assim mesmo, a vida é assim, né?
Dá para esperar um pouquinho? Não, as coisas não é como a gente quer, é como elas são, né? Não? Aconteceu. Ana Paula foi criada pela avó. E seus pais são onde? Morreram os dois. Quantos anos que você tinha? 6 quando morreram. Aí morreram de morte, mataram. Foram assassinados. Os dois? Os dois. Por quê? Você sabe? Não. Você lembra dos seus pais? Lembro. Saudades. Muita. Wagner já tem um filho da primeira mulher. Mas pretende agora se estabilizar com a Ana, né? Casar com ela. Vai? Na igreja? E o padre aceita? Faz casamento aqui? Aqui faz, ou lá no Tubias faz. É mesmo? Eu achei interessante a gente ir até lá à igreja. Tentar conversar com o padre. Ele falou que tem intenção de casar com ela. Perguntar se é comum, se eles fazem casamento com crianças. Ela tem 13 anos. Onde que é a casa do padre aqui? O senhor sabe? Azul? Eu queria saber a posição da igreja. Que nem no caso, ele tem 22 e a mulher tem 13. Eles poderiam se casar lá na igreja da matriz? De menor de idade, obviamente, não se pode. Mas a união de menores é tão comum aqui que aconteceu até na família do padre. Na época de minha irmã, ela casou também muito novinha, né? Tinha 13 anos. Ela casou na igreja. Meus pais tiveram que assinar realmente um termo de responsabilidade que o bispo exigiu. Então, é um passo muito sério, né? No caso do matrimônio. Pessoal, todo mundo conseguiu ver o vídeo? Vocês conseguiram ouvir? Sim. 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 Tá ótimo. Gente, de início, então, eu gostaria de perguntar o que vocês acharam sobre isso. Alguém ficou impactado com alguma coisa? Porque... Eu não fiquei, não. Mas já 3 sobrinhas minhas de 13 anos engravidas. A terceira agora. Esse vídeo, ele é um pouco antigo, tá? Mas não pensem que ele não acontece ainda nos dias atuais, porque ele acontece muito, principalmente na região norte e nordeste do país, que tem recursos mais defasados, né? E por aí vai. Eu queria saber o que mais chamou a atenção de vocês, gente, vendo esse pequeno pedaço aí do vídeo. Acho que o despreparo, né? A mãe ali, colocar a criança ali, né? A banheira no chão mesmo, colocar a criança sem água fria no começo? Assim, um despreparo, nossa senhora. E, gente, alguém ficou impressionada, não sei, com a atitude do companheiro delas? O que vocês acham? Também, né? Eu não sei se foi só impressão minha. Ele não sabe segurar a criança direito. Não sabe segurar, isso mesmo, Tatiana. E eu não sei se foi impressão minha, gente, mas pareceu que, bom, tinha um de 22 anos, então ele era de maior de idade, com outra de 13, né? E parecia que, não sei se eles eram um pouco abusivos, tanto pelo modo de falar, também despreparados, né, tanto que tinha aquele menino de 16 anos, ele falou que não tem paciência para cuidar. Não sabe, né? Que ele só ficou com a menina enquanto ela estava almoçando. Né? E isso, eu vi que eu dou aula para a turma da manhã, né? E fazia tempo que eu não via esse vídeo, né? Hoje eu dei o vídeo para a turma da manhã do 1D, e na hora que eu vi de novo, gente, eu fiquei tão impressionada. Eu não sei se foi porque hoje os tempos eles mudaram tanto que a gente fala muito mais sobre isso no sentido de proteção à mulher, né? De proteção contra a violência, contra relacionamentos abusivos. Mas eu vendo esse vídeo, gente, eu fiquei chocada. Falei, meu Deus do céu, não é possível uma coisa dessas. E meio que cultural lá, né? As mães tiveram filho cedo, agora as filhas também. Exatamente, pessoal. E assim, esse quadro aí, que nem mostrou no vídeo, que eram populações carentes, vocês viram as condições da casa dessas pessoas. Então, eram pessoas com baixo nível socioeconômico, né? Mas não pensem que isso não acontece, que acontece só com esse tipo de perfil de população, porque não é bem assim, né? A gente ainda tem essa mesma realidade em algumas regiões do Brasil, mas aqui no estado de São Paulo ainda
ainda acontece, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Do ponto de vista dos riscos que essa gestante, adolescente, vai apresentar, tá? Porque é uma disciplina de pediatria. Então, a gente vai focar, então, será que ela teria algum risco de ter uma gravidez na adolescência? Não sei, a gente vai ver disso hoje, tá? Bom, pessoal, olhem só, primeiramente a gente precisa falar sobre o caso de violência e abuso, né? A gente tem, então, que a violência contra mulheres e adolescentes jovens no Brasil é um problema que ainda está invisível, por mais que a gente esteja falando um pouco mais sobre isso, é um problema que é banalizado, é um senso comum. E aí, por conta disso, né, gente, tem uma perpetuação ou agravamento da situação, tá? Alguém? Stefânia, você quer falar alguma coisa? A senhora vai enviar essa aula eu já mandei, já. Na internet aqui tá chovendo, a internet tá caindo. Não, eu já mandei, já. Pode ficar tranquilo, tá? Bom, pessoal, então com isso a gente tem uma perpetuação ou agravamento da situação. O número de adolescentes que sofrem esse abuso sexual seguido de gravidez é incerto, porque não tem notificação, gente, coisa que deveria ter, né? Mas não é notificado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. E uma das coisas que, na verdade, a pandemia fez, inclusive, até agravar mais a situação, vocês já devem ter conversado com a Wanda sobre isso, é sobre o número de casos de violência contra a mulher, que sempre foi expressivo. Mas agora, gente, tá mais, porque no período de pandemia tá todo mundo em casa, teoricamente, né? Então, tá convivendo mais com o companheiro, né? Então, é nisso que os casos aí de violência acontecem mais. E principalmente violência e abuso com adolescentes, tá? É muito chocante, gente, quando vocês começarem a trabalhar, vocês vão ficar sabendo de casos que vocês vão ficar cada vez mais desacreditados da realidade, da sociedade, tá? Vou contar rapidamente um caso aqui para vocês, que não aconteceu comigo, mas que aconteceu no local onde eu trabalhava. Era um caso de um bebê, gente, que chegou no pronto atendimento estava aparentemente engasgado com o leite materno. Engasgou mamando, né? Então, ele chegou já meio roxinho, sabe? Tinha o quê? Uns 5 meses esse bebê? Não lembro agora. Eu sei que ele chegou, né, acompanhado dos pais, do pai e da mãe, levaram o bebê lá dentro, né, para poder socorrer, e na hora depois de ter, né, socorrido esse bebê, o médico achou estranho, porque não parecia aquilo leite materno. E eles foram verificar, gente, não era leite materno, era ejaculação, tá? Então, um bebê de 5 meses foi violentado pelo padrasto, né? Depois que foi confirmado isso, que era sêmen, foi entrar em contato com esse padrasto, que na hora ele admitiu que tinha feito isso, né? A criança sobreviveu, tá, gente? Ela sobreviveu. Mas acontecem coisas absurdas, gente. E não pensem que vocês vão encontrar cada coisa dentro do serviço de saúde. Aqui eu tô falando sobre adolescência, mas a gente também tem a violência contra a criança, contra o bebê. Tem casos horrendos, gente. Tem casos horrendos que, se vocês se deparar com, por exemplo, um atendimento desse, sua primeira reação é explodir de ódio, de já querer avançar em cima dessa pessoa, né, para matar essa pessoa. Mas a gente tem que ter muito cuidado, gente, porque essas coisas são extremamente delicadas, né? Bom, então, pessoal, como a gente tem esses casos de violência, né? Aqui na adolescência, isso não é registrado, não é notificado. Laura. Oi, pode falar. Só uma pergunta. Mas, no caso, a gente trabalhando, enquanto se deparar com uma situação dessa, é permitido o técnico denunciar? Kelly, eu não consegui te ouvir muito bem, que seu microfone tá abafado, sabe? Você perguntou se tem como denunciar, é isso? Eu perguntei se é permitido, nesse caso, a gente fazer a denúncia.
Sim, sim, mas isso você não vai fazer sozinha. Você vai entrar em contato com a equipe. Sempre quando tem suspeita de um abuso infantil, pessoal, a gente tem que abrir um chamado no hospital. Vocês vão comunicar o enfermeiro responsável, né, pelo plantão. Aí vai abrir uma investigação, vai fazer uma série de perguntas para realmente confirmar. A partir do momento que está tudo confirmado, com certeza vai ser denunciado e as medidas cabíveis do caso vão ser tomadas, tá? Mas sozinho você não vai denunciar, não. Você vai falar para o seu supervisor, a gente vai fazer testes, né, para confirmar aquela suspeita e só depois é realizada a denúncia, tá? Entendi, obrigada. Imagina. Aí, nesse caso, gente, que eu acabei de contar para vocês do bebê, tava mais do que comprovado, né? Porque eles pegaram uma amostra do que estava aqui engasgado, aqui na faringe do bebê, e eles analisaram no laboratório e viram que aquilo era sêmen. Então, como que ele foi parar ali? Vocês já sabem, né? E uma que o padrasto também, ele confessou, então, né? Foi preso, mas está solto já, tá? Bom, então, gravidez na adolescência, pessoal, indesejável e inoportuna? Será que é isso que acontece? Na grande maioria das vezes, será que ela é indesejada? Eu venho aqui falar para vocês que não, tá? Prestem bem atenção nesse slide, gente. Quem já me conhece como professora sabe que quando eu falo que é importante é porque vai cair na prova, tá? Então, isso aqui é importante, não só para a prova, para a vida, tá? Em alguns casos, essas adolescentes, essas crianças, elas engravidam, gente, porque elas querem, tá? Por que que elas querem engravidar? Criança, adolescente, gente. Porque elas desejam uma ascensão social, né? Então, por exemplo, isso já aconteceu comigo, vou contar para vocês. Teve uma vez que eu estava fazendo estágio, estava na faculdade ainda, acho que a Suzy já ouviu esse caso, que chegou uma criança, né, de 10 anos, gente, que ela falou que estava tentando engravidar desde os 8 e que ela não conseguia. Então, ela foi procurar o serviço de saúde para saber o que estava acontecendo, porque ela queria engravidar, né? E aí, nesse momento que a gente já pegou, né, o técnico, o enfermeiro, já trouxe essa menina já para a sala para conversar, e aí foi investigar. Mas espera aí, por que você quer engravidar agora? Você não está na escola? O que você pretende fazer com uma criança? E aí que a gente foi conversando, a gente viu, pessoal, porque ela falou que namorava o traficante do bairro, que ele era uma pessoa muito poderosa, e por conta disso ela ia segurar ele, né, para eles ficarem juntos. Então, o intuito era o homem, não era o bebê, né? O intuito era ser a figura da mulher do traficante, que tinha uma posição social, né, como vantagem para ela. Tem também uma questão envolvida de independência, tá, gente? No sentido de que se a menina engravidar, vai ser uma oportunidade, às vezes, de sair de casa, tá? Quando aquela menina tem uma ausência de expectativas, não tem outras expectativas esperando, então, como assim? Vocês viram que no vídeo a maioria era condição socioeconômica baixa, né? Então, com isso, essa mulher já sabe que ela não tem muita expectativa, porque ela é pobre, ela não consegue pagar um curso, então ela vai ficar ali, então a vida dela é ter um filho, né? Então, tem um filho cedo. Ou então pelo simples desejo de se tornar mãe, né? Então, se por acaso tiver a pergunta quais são os motivos do porquê que uma gravidez acontece na adolescência, são esses, tá, pessoal? Nem sempre ela é indesejada. Nessa imagem que tem aqui abaixo, gente, dessa menina, ó, mãe aos 11 anos, era uma reportagem da Veja, isso daí, tá? Aí tava contando que a Camila está no 6º mês de gestação. Ela queria engravidar do namorado de 14 anos. Ela tinha 11 e o namorado tinha 14. Aí você pensa, né? É um momento que se você pegar um adolescente desse na unidade, você vai conversar com ele, gente. Isso é cuidado de enfermagem, tá? É você fazer o aconselhamento, é você investigar por que que você quer isso, qual que é o seu intuito, você pretende trabalhar, quem que vai cuidar da criança, você vai ter um companheiro para te ajudar, ou a sua família, o que que eles acham disso, né? Então, vocês têm que conversar no sentido de não ter o julgamento, tá, gente? Porque, igual eu disse, vocês aconselhando ou não, o ato vai acontecer, tá? Gente, tem alguém aqui da turma que
teve gravidez na adolescência? Que às vezes ficaria confortável contar, se às vezes, se não tiver confortável, não tem problema não. Na outra turma, uma das alunas contou a experiência dela, né, que foi uma gravidez indesejada, e não sei se alguém aqui já passou por isso. Já? Não? Eu engravidei com 16. Com 16? Quem que tá falando, gente, que eu não tô vendo? A Natália. Natália, e você consegue falar pra gente como é que foi na hora que você descobriu? Você tava querendo? Como é que foi? Não, eu não tava querendo, foi um susto. Mas fala pra mim o seguinte, você estava tomando métodos contraceptivos para prevenir ou não? Sim, eu tomava, mas daquele jeito, tudo bagunçado. Uhum. Esquecia, aí depois tomava 2, fiz uma bagunça. Uhum. E como que foi depois a sua vida para se reorganizar com o bebê em casa? Ah, foi difícil. Eu parei de estudar, eu desanimei um pouco, sabe? Eu imagino. Não, obrigada, viu, Natália, pela contribuição. Bom, pessoal, então, o que eu vou falar para vocês hoje é com relação a isso, que durante a puberdade, durante a adolescência, essa menina, ela já está passando por várias alterações hormonais, várias mudanças que estão acontecendo no corpo dela. Vir uma gravidez nesse momento vai representar outro impacto de outra mudança muito turbulenta na vida. Então, que precisa totalmente se organizar, e isso é muito difícil. Então, por mais que aconteça, por exemplo, numa família muito estruturada, né, que às vezes tem o apoio da mãe, da família, né, mas mesmo assim, ou que tem condições financeiras, mas mesmo assim é muito difícil, tá? Então é nisso que a gente tem que prezar. Olha aqui essa outra foto, gente. E esse caso aqui é lá dos Estados Unidos, que aconteceu faz alguns anos atrás, uns 10 anos, assim, mais ou menos, que circulou a notícia, né, que uma menina, olhem só, ela tem 15 anos, ela tinha, né, 15 anos, ela engravidou e o pai tinha 13 anos. Ele tinha menos idade do que a mãe. Gente, olha essa foto, é uma criança segurando um bebê, né? E, nossa, isso é muito complicado. A gente precisa agir e ter o suporte social quanto antes, tá? Alguns números, gente. Em 2001, a gente teve 3 milhões aí de nascimentos, de bebês nascidos vivos. Desse número, gente, olhem só, quase 28 mil foram de meninas de 10 a 14 anos. Então, isso representa 0,9%. Agora, 700 mil quase foram de meninas de 15 a 19 anos, que foram 23,4%. E agora, quando a gente olha, por exemplo, os dados de 2010, por exemplo, a gente vê que decaiu um pouco, ó, foi para 27 mil, o número de 10 a 14 anos, e 525 de 15 a 19. Então, teve caiu aí o número de casos, né? Então, por que será que aconteceu isso, gente? É muito óbvio, né, também a explicação. A gente observa que nos dias atuais a informação, ela está muito mais pronta e de mais acesso para as pessoas. Então, elas conseguem, né, na internet, no Android, pesquisar sobre tudo, gente, sobre métodos contraceptivos, sobre uma infinidade de coisas que dá para a gente pesquisar. Né? Então, a gente tem que, em 2001, a gente não tinha isso, né, o Android, por aí vai. Mesmo assim, a gente ainda tem dados expressivos de gravidez na adolescência, tá? Bom, pessoal, qual que é então o ciclo da vida, né? A gente tem que vem o recém-nascido, passa para criança, para adolescente, jovem, adulto, né? Até o idoso. E tudo isso, obviamente, perpassado pela morte. Então, quando essa adolescente fica grávida, ela pula uma certa etapa de sua vida. Por isso que é tão complicado. Falando um pouquinho agora, gente, do histórico, tá? Olhem só, na Idade Média não existia distinção entre crianças e adultos. A ideia de criança, ela estava ligada a ser dependente, né? Então, no momento que aquela criança, ela tinha condições de viver sem a dependência da sua mãe ou do seu cuidador, ela já era considerada adulto, gente. Se ela já podia comer sozinha, tomar banho sozinha, se cuidar, ela era considerada adulto, né? Por isso que tinha tantos filhos jovens. A partir, olhem só, do século XVIII e XIX,
Com a industrialização, a gente teve uma redefinição do papel social das crianças. Então, elas passaram a receber investimentos dos pais, porque seriam o futuro da família, e passaram a receber mais cuidados de sua família. Toda essa atenção que culminou na ideia de adolescência, todo esse cuidado, esse preparo, né? Aí a gente tem as primeiras definições, isso no contexto histórico, tá, gente? Os meninos, antigamente, eles eram considerados adolescentes se eles estivessem no período entre a primeira comunhão, né, e o bacharelato. As meninas eram entre a primeira comunhão e o casamento, né, porque casava-se muito cedo. No século XIX, então, a gente teve que a adolescência era reconhecida como um período crítico, gente, com potencial risco ao indivíduo e à sociedade. Ela passa, então, a ser estudada por médicos e educadores. Lá no século XX, gente, na Inglaterra, a gente teve um autor, que foi o Tanner, que ele desenvolveu o primeiro serviço de crescimento humano. E aí ele considerava alguns constituintes do crescimento dos aspectos biológicos. Então, ele considerava a herança hereditária, que foi modificada pelo meio, ok? Tudo bem aqui, gente? Tudo bem? Tudo. Tá. Tudo. Pessoal, me deem 2 minutos, por favor, rapidinho, tá? Por favor. Oi, gente, desculpa, tá? Gente, eu vou falar a verdade pra vocês, eu tô com muita diarreia hoje, tá? Por isso que dá paciência aí pra mim. Bom, onde parei? Então, pessoal, o estudo do crescimento humano, ele desconstruiu a ideia de que o adolescente, ele era um ser estático, e, portanto, ele passa a ser reconhecido como um ser biopsicossocial, que pensa, que tem sentimentos, que tem as mudanças fisiológicas acontecendo, né? Na década de 70, iniciou-se a luta para a conquista dos direitos das crianças e dos adolescentes. Eu imagino que vocês devem ter estudado sobre isso, tá, gente? Por exemplo, em 1990, a gente teve a liberação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a ECA. Essa é uma legislação, pessoal, que protege as crianças e os adolescentes. Então, foi um marco muito importante, porque reconheceu que esses adolescentes, eles eram sujeitos de direitos que requerem atenção e cuidados específicos, contemplando suas mudanças biológicas, psicológicas e sociais, tá? A adolescência, portanto, é um período de transição, gente, entre a infância e a fase adulta. Nós temos alguns limites cronológicos, tá, gente? E esses limites, eles são variáveis, tanto que, olhem só, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela coloca que a adolescência é o período de 10 a 19 anos. A ONU fala que é de 15 a 24. E a ECA, que é o Estatuto da Criança, fala que é de 12 a 18. Então, vocês conseguem observar que isso é muito variável, varia de pessoa para pessoa e varia dos marcos, né, legais que foram instituídos. E aí, de acordo com isso, a gente já consegue até pensar que, deve ter gente aqui que, segundo a ONU, por exemplo, ainda é adolescente, né? Deve ter gente aqui com menos de 24. Bom, na adolescência, então, a pessoa vivenciará mudanças físicas marcantes relacionadas ao amadurecimento sexual e físico.
ao estabelecimento das relações de grupo, ao desenvolvimento de novas responsabilidades e à construção de valores pessoais relacionados ao seu ambiente social. Então, a gente tem que é nessa fase, gente, que olhem só, tá tendo um turbilhão de hormônios acontecendo, tá definindo, é nesse momento que tem a marcação, por exemplo, da personalidade da criança, do adolescente, desculpa, então, a pessoa tem a marcação da sua personalidade aí, né, tá aprendendo a ver ainda como que é as relações de grupo, então é muita coisa que tá acontecendo, é uma fase de conflitos. E aí, durante, então, a adolescência, ocorrem no organismo significativas mudanças hormonais, além de favorecerem diversas mudanças corporais, né? A gente tem, por exemplo, o aumento do seio das mulheres, né? Dos homens, o aumento dos testículos, né? E algumas são indesejáveis, né, gente? Como, por exemplo, as acnes. E esses hormônios acabam influenciando diretamente o comportamento desses adolescentes, né? Nessa fase, então, o humor e o comportamento tendem a variar bastante. Agressividade, tristeza, felicidade, agitação são comuns, então, nesse período, tá? Então, olhem só, pessoal, a gente tem essa frase, eu gosto muito. A adolescência é um momento de transição que pode ser difícil e custoso, porque o adulto que virá ainda não nasceu. E a criança que existia ainda não morreu. Então, tá bem no meio termo, gente. Ainda não tem um adulto, mas ainda não tem um pouco da criança, então por isso que é tão conflitante, né? E aí a gente tem a questão aqui da adolescência e da puberdade, né? Como que ocorre, será essa relação? Bom, nós temos aqui na infância, né, e a adolescência, a vida adulta, e aqui na adolescência a gente tem a puberdade, que é onde acontece vários mecanismos hormonais, a gente tem uma aceleração de crescimento e desenvolvimento, eu imagino que vocês já estudaram isso, o que é crescimento, o que é desenvolvimento, e isso faz influência na puberdade, tanto que é por isso que os adolescentes têm aquele famoso estirão do crescimento, né? Que eles crescem muito rápido, gente, num período muito curto de tempo. Então, se, por exemplo, você tem contato com algum adolescente da sua família, de repente você vê ele, aí daqui 4 meses, se você não vê, ele já tá enorme, né? Por conta disso. Então, pessoal, a puberdade é a fase inicial da adolescência, que é caracterizada, então, por transformações físicas e biológicas no corpo dos meninos e das meninas, né? Nós temos o início da puberdade, que é quando? Que é quando aparecem os caracteres sexuais secundários. Então, o broto mamário, o aumento dos testículos, o aparecimento dos pelos pubianos. Nas meninas, isso é entre 10 a 13, e nos meninos, entre 12 a 14, um pouco mais tarde. Ai, professora, mas tem alguma relação? Porque hoje eu observo que as meninas, ou minha filha, por exemplo, tá entrando muito mais cedo na puberdade, né? Teve a primeira menstruação, sei lá, com 9, 10 anos. Vocês imaginam por que será que acontece isso, gente? Por que será que as meninas estão entrando cada vez mais cedo nessa puberdade? Alguém tem alguma ideia? Imagino que seja o hormônio que tem nas comidas também, hoje. Parece que hoje a comida é diferente de antigamente. Sim, imagino tudo isso. Tem a ver com alimentação, muito bem, Lília. A Karina falou que a menina dela menstruou com 8. Nossa, que nova. Ai, que judiação. E quanto mais nova, gente, pior, porque isso desregula todo o organismo. Com 8 anos é uma criança ainda. E aí você olha o conflito interno que tem. Com 8 anos está menstruada, começa a desenvolver já seio, enquanto as amigas, na grande maioria das vezes, não têm esse desenvolvimento, a cabeça muda pela ação dos hormônios, então a criança meio que fica deslocada, porque as outras pessoas da sala, né, dessa criança, não estão acompanhando o mesmo pensamento, nem o mesmo corpo. Então, por isso que é tão difícil, gente. E já começa a dar indícios, tá? Geralmente, se a criança, se a menina já começa a dar indícios de crescimento mamário, de pelos pubianos, tem que levar no endocrinologista infantil, tá, gente? Para tentar atrasar um pouco mais essa menarca, tá bom?
Então, isso está relacionado, sim, com a alimentação, com a industrialização. Tem a ver também com a herança genética. Então, se você menstruou cedo, sua filha provavelmente tende a menstruar cedo também, tá? Enfim, gente, tem uma série de questões, então, relacionadas a por que as meninas estão, né, menstruando mais cedo. O principal deles também é por conta que, se tem uma alimentação inadequada, geralmente essa criança tende a ter outras doenças crônicas. Por exemplo, a gente vê que atualmente as crianças estão tendo pressão alta, gente. Criança de 6, 7 anos com pressão 17/10, 18/10, isso não é normal. Então, lógico que tem a ver com a alimentação, mas é uma série de mecanismos que faz isso acontecer, tá? Bom, então, a gente tem que é durante a puberdade que ocorre a primeira menstruação, e a primeira menstruação tem um nome específico, gente, isso é uma terminologia, tá? Que vocês têm que saber. Chama menarca. Sempre quando vocês verem menarca, quer dizer primeira menstruação. O aparecimento dos pelos na região pubiana e axilar, desenvolvimento das glândulas mamárias e o crescimento e a rotação da região da bacia óssea. Tudo isso, gente, para preparar essa menina para depois se reproduzir. O fim da puberdade, pessoal, é quando a gente tem o desenvolvimento físico e sexual completo. Então, olhem só, ele só vai estar completo quando a pessoa estiver apta para se reproduzir. Então, a gente tem uma soldagem das cartilagens, né, os ossos, já está totalmente formado, e com isso o desenvolvimento sexual está completo. A maturação sexual ocorre, então, paralelamente à aceleração do crescimento. Então, a gente falei para vocês agora, do estirão do crescimento, olhem só. A velocidade do crescimento, gente, ela dobra durante a puberdade, e isso representa de 8 a 9 centímetros por ano, é muita coisa. E quando a gente compara, por exemplo, com o crescimento pré-puberal, antes de acontecer a puberdade, é de somente 4 a 5, então dobrou o valor. Nas meninas, isso geralmente acontece antes da puberdade, elas crescem antes da primeira menstruação. Nos meninos, isso acontece um pouco mais tarde. Esse estirão, então, gente, do crescimento, ele está dividido em 4 fases. A primeira, que é a pré-aceleração, a segunda, que é a aceleração máxima, a terceira, que é a desaceleração, e a quarta, que é o crescimento final. E aí, no final da última fase, que geralmente acontece a menarca e o aumento da massa gordurosa no corpo feminino, tá? A maturação, então, é uma série de modificações, já falei isso para vocês, e aqui eu tenho a presença de 2 hormônios que são responsáveis por isso. Nas meninas é o estrógeno e o progesterona, e nos meninos é a testosterona. Tanto que, meninas, se vocês olharem a pílula de vocês, vocês vão ver que tem um nome aí parecido com esse, tá? Então, olhem só. Aqui é uma figura, gente, que mostra que isso é muito variável. Essas 3, então, mulheres são adolescentes da mesma idade, que elas podem estar em diferentes fases de desenvolvimento. Uma já tem o seio desenvolvido, outra está desenvolvendo e a outra não tem. Então, isso é variável e a gente precisa orientar isso para aquela adolescente, né? Porque, geralmente, quando é uma menarca mais tardia, ela vê que as amigas também já têm todo o desenvolvimento e ela não. E isso é motivo também de conflitos, tá? Agora, a gente vai ver um pouco sobre idade ginecológica, né, gente? O que é isso? Uma idade ginecológica 0, gente, é a idade da menarca. Então, por exemplo, se aquela menina teve uma primeira menstruação com 11 anos no ano de 2011, e hoje, por exemplo, se fosse 2013, a sua idade ginecológica é de 2 anos, né? Se ela tiver, então, essa idade ginecológica menor que 12 anos, a gente tem que ainda não está preparado, porque está ainda acontecendo mudanças físicas e hormonais intensas. E é por isso que o ciclo menstrual nesse período, ele é muito irregular, tá? E é aqui que está o período, quando essa adolescente engravida com menos de 2 anos de idade ginecológica, tá? O desenvolvimento mamário, pessoal, que é a mamogênese, é um dos primeiros sinais que essa menina vai ter da puberdade. Então, começa em torno dos 9 e depende da ação dos esteroides. Eu já falei para vocês dos nomes, estrogênio e progesterona.
e de outros hormônios, como prolactina, somatropina, tireoxina, insulina e corticoides, tá? Então, olha como que é as fases do desenvolvimento mamário, gente. Na primeira fase, a gente tem uma elevação da papila, sem o crescimento da auréola e do parênquima. Na segunda fase, a gente tem o aumento da auréola e início do crescimento do parênquima, sob a forma de um broto mamário. Na terceira, a gente tem o aumento da pigmentação aureolar e o desenvolvimento também desse parênquima. Na quarta, já tem uma elevação dessa auréola acima do parênquima, né? Começa a conformação de um órgão parecido do adulto. E na quinta, é a forma já adulta, ok? Na puberdade, então, a mama, ela começa a demonstrar um aumento tanto dessa atividade de epitélio, né, quanto a um tecido adiposo que começa a crescer, tecido adiposo de gordura, né, gente? O aumento, então, no tamanho, ele se deve também ao crescimento e divisão de pequenos ductos mamários, que são originados durante a vida uterina. Então, por isso que quando a mulher engravida, eles aumentam, por isso que aumenta o tamanho do seio. E é lógico que o tanto que vai aumentar também depende de fator genético, tá? Bom, então uma adolescente com pouca idade ginecológica não estaria preparada biologicamente para amamentar? Não. Por quê, gente? Porque durante a gravidez a gente tem uma aceleração do processo de mamogênese, graças à produção de alguns hormônios. Então, a gente tem que, nesse período, como está acontecendo ainda o desenvolvimento de algumas características, temos que tomar cuidado. O que ocorre, então, quando durante todas essas mudanças a adolescente engravida? Olhem só. Com a tendência secular de diminuição da idade, né, a gente está vendo que é o que eu falei, as meninas estão menstruando mais cedo. O início da atividade sexual, portanto, pessoal, é mais cedo também, porque a cabeça começa a mudar a partir da ação desses hormônios, né? Começa a desenvolver o lado sexual. É comum, então, que a adolescente não seja acompanhada de métodos adequados para a prevenção de gravidez e DST, tá? Por conta disso. Quando a adolescente tem uma mama maior que a outra, gente, isso é normal, tá? Acontece, é lógico que se for um discreto diferença, toda mulher tem uma mama um pouco maior que a outra, isso é por conta da ação dos hormônios durante o desenvolvimento, durante a formação do tecido daquela mama, e isso ocorre, tá bom? Bom, gravidez, então, na adolescência, pessoal, existem riscos? Será que os riscos são biológicos ou psicossociais, né? São os dois, na verdade, né, gente? Então, a gente tem que pensar nesses dois, tá bom? Olhem só, o Ministério da Saúde caracteriza a idade menor que 15 anos como um fator de risco. Então, se essa adolescente apresenta uma gestação no período inferior a esse, então ela tem que ser acompanhada, né, como um fator de risco durante o trabalho de parto, tá? E a gente já vai ver por quê. Então, a gente tem aqui nessa figura a ação dos hormônios, né, que eles se consodalizam mais rapidamente depois do estirão do crescimento. Então, se essa adolescente engravida com menos de 2 anos da idade ginecológica, é aí que ela vai apresentar os problemas, tá? Porque não está ainda totalmente desenvolvido. Bom, vamos lá. Quais que são os riscos, gente? Agora a gente vai falar do risco, tá? A gente sabe que isso ocorre, a gravidez na adolescência ocorre, mas qual que é o problema aqui da pediatria dessa adolescente? Qual o risco que ela vai ter? É exatamente esse, gente. Olhem só, do ponto de vista nutricional, considerando que a adolescência pressupõe o desenvolvimento físico, tem um aumento de demanda de nutrientes nesse período, já característico da idade, independente de ter uma gravidez ou não, tá? Então, a gente já tem que, por conta do estirão do crescimento, já está demandando mais nutriente. Se essa adolescente estiver o feto ali, vai demandar muito mais, gente. Então, é um combo de fatores que podem sim apresentar o risco. E diante de uma dieta inadequada, o risco de ter algum problema nutricional, com certeza vai dobrar de problema, né? E as consequências podem ser muito sérias devido a isso, ok?
Aí, o que aparece? Se a adolescente, né, tá consumindo mais energia, o corpo tá precisando de mais nutriente, né, para crescer e ainda para mandar pro feto, olha o que pode levar? Anemia, né? Então, é um risco muito aumentado porque pede mais ferro durante a gestação. Tanto que quem, por exemplo, mesmo as gestantes em idades normais, tomam o ácido fólico, né, o sulfato ferroso durante o pré-natal, porque o bebê consome muito ferro. E a adolescência já consome, então quando está uma adolescente grávida, é mais ainda, né? Então, a gente tem um aumento volêmico fisiológico e um aumento grande de acontecer anemia. Outro risco grande, pessoal, baixo peso ao nascer, né, do bebê. Então, olhem só, uns pesquisadores, eles analisaram a associação dessa gravidez na adolescência com baixo peso, e olha o que eles descobriram, gente. Eles separaram, esses pesquisadores, 2 grupos de grávidas, um de 10 a 19 e outro de 20 a 34. E aí eles verificaram que nessas adolescentes, elas não iam fazendo a consulta de pré-natal, ou então elas iniciavam muito tarde. E isso, com certeza, faz o quê, gente? Se ela não faz o pré-natal, ela não descobre as doenças muito cedo, há tempo de intervir. Então, tem um risco do bebê nascer prematuro. Se ele nasce prematuro, tem uma chance de baixo peso. Se ela não se alimenta, também o bebê pode ter baixo peso. Então, tudo isso é risco da gravidez na adolescência. Olha aqui, outros autores agora, que verificaram a influência da idade materna no peso ao nascer. Eles estudaram 250 gestantes, né, de 12 a 19, e outras 250 com 20 a 34. E eles verificaram, pessoal, que na adolescência ela estava associada à inadequada, então, presença do pré-natal, à baixa renda, ao baixo estado nutricional e uma série de fatores que comprometem o desenvolvimento saudável do bebê. Então, aqui que a gente tem o problema, além, claro, do desenvolvimento dela, que ainda está adolescente e ainda está desenvolvendo. Outros pesquisadores, gente, revisaram estudos, olhem só, que caracterizam gravidez e maternidade como sendo um risco para a pessoa, né, para o desenvolvimento pessoal e social. Então, assim, eles verificaram que, em alguns casos, a maternidade pode até ser positiva, mas outros extremamente negativas, né? E impõe situação de risco, então, social e pessoal para aquele adolescente. Bom, vocês conseguiram, então, verificar, gente? Até agora a gente falou, então, dos riscos, né? A gente viu deficiência nutricional, que impacta na anemia, a gente viu prematuridade, baixo peso, e olha só quais mais ainda estão envolvidos. Hipertensão gestacional, que é a eclâmpsia, não sei se vocês estudaram sobre isso, mas é um acometimento muito comum em gestantes. Prematuridade e infecção urinária. Mas esses riscos fazem presentes pelo baixo, né, número de consultas do pré-natal, igual eu falei para vocês. Ou essa gestante vai, mas não vai o número de consultas recomendados, ou ela para de ir, né, tem uma evasão, e com isso aparecem intercorrências na gravidez e no parto. Bom, gente, o que a gente consegue, então, observar? Que a adolescência, por si só, ela não vai representar o risco de vida, né? Pode sim representar, dependendo de quão grave for uma anemia, tá? Mas por si só, não. O que a gente tem aqui? Que é uma relação de risco muito mais social e psicológico. Então, qual que vai ser a nossa aqui intervenção? Qual que vai ser o nosso objetivo da atenção? A gente vai investigar, pessoal, qual contexto será que essa adolescente está inserida? Onde ela mora? O que significa aquela gestação para ela e sua família? Então, você vai investigar, né? O que isso trouxe de mudanças físicas, emocionais e sociais? E se essas estão, de alguma forma, influenciando negativamente o seu bem-estar? Isso é muito importante. Vocês vão fazer esse tipo de pergunta. Isso é cuidado de enfermagem. Bom, então a gente tem aqui, né, pessoal, olhem só, ganho de peso ponderal. Qual que é a recomendação de ganho de peso para gestantes de feto, né, antes da gravidez? Então, a gente tem números aqui que mostram quanto será que, teoricamente, essa mãe deveria ganhar. Né? E a partir disso, a gente verifica se está com deficiência nutricional ou não.
As necessidades nutricionais, então, estão ligadas à idade ginecológica. Então, de novo, aparecendo isso aqui. Se ela tem mais de 2 anos, ela já está totalmente madura do ponto de vista reprodutivo. Então, os riscos são menores. Agora, se é menos de 2 anos que teve a primeira menstruação, gente, a gente tem um fator de risco, que é o anabolismo, porque aí vai transferir menor proporção de nutrientes e ganho de peso gestacional para o feto. E aí, adolescente que sai prejudicada nisso. Aqui fala um pouco sobre as necessidades nutricionais, né, energéticas dessas adolescentes com idade ginecológica maior que 2 anos, né, então olhem só, que consomem mais proteína e por aí vai. E aqui, pessoal, é um quadro que fala qual que é a recomendação de vitaminas que essa gestante deve ingerir por dia. É lógico que para isso ela pode, se tiver condições, né, gente, do suporte mesmo de vitaminas à parte, fora da alimentação. Bom, pessoal, eu fecho então falando que lidar com adolescentes pode ser ao mesmo tempo um desafio para enfrentar problemas ou uma alavanca então para promover os hábitos de saúde. E isso se estende à adolescente grávida, que tem uma chance aumentada de melhorar os seus hábitos nutricionais por meio da sua entrada no serviço de saúde, para o pré-natal, ok? Gente, tudo bem por enquanto? Então, qual foi o intuito dessa aula, gente? Eu vou também passar outro vídeo aqui. Foi mostrar para vocês, pessoal, que a gente precisa ter cuidado com relação a esses riscos, tá? Que podem ser hipertensão, anemia, né? E dos motivos pelos quais essa criança quer engravidar, né? Então, a gente vê que tem isso também associado, ok? Tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Deixa eu achar o vídeo, peraí. Ai, gente, eu não tô achando o vídeo aqui. Bom, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, então, pessoal, se querem comentar mais alguma coisa ou não, se tá tranquilo. Todo mundo entendeu, então, que o ponto aqui, né, é a gente prestar assistência para essa adolescente grávida, minimizando os riscos que estão presentes, tá? Fornecendo orientação de método contraceptivo e por aí vai. Tudo bem, então? Tudo bem. Ok. Gente, então por hoje é isso. Na próxima semana a gente vai ter uma aula, então, sobre emergências pediátricas, que aí eu vou ensinar um pouco sobre ressuscitação na criança, na adolescente. Laura, deixa eu te perguntar. Você vai passar revisão sobre alguma coisa ou alguma matéria ou não? Vou sim. A prova de vocês, gente, vai ser no dia 1º de julho. Então, no dia 24, que é na semana anterior, eu vou passar a revisão para vocês, tá? Do conteúdo que vai cair na prova. Ah, sim, obrigada. Imagina. Aí, na semana que vem, a gente vai para o laboratório, então.
Tudo bem, então, gente? Bom, obrigada, então, por todo mundo que estava aqui